nós estamos falando sobre crescimento espiritual. Nós crescemos espiritualmente quando nós estamos dispostos para aprender. Existem muitas pessoas que eles não estão dando esse espaço para este crescimento, porque eles não estão dispostos a sentar para aprender. Quando nós aprendemos, nós vamos mais longe. Quando nós aprendemos, nós sabemos mais. Quando nós aprendemos, nós erramos menos. Quando nós aprendemos, nós somos mais direcionados, instruídos, capacitados. Tudo vai depender do nosso aprendizado. Muitas coisas as pessoas acabam fazendo no olho, mas na grande realidade não é no olhômetro, é na base. Porque nós podemos olhar e certamente o nosso olhar, ele pode nos confundir. Por exemplo, se você tiver uma metragem, você vai segui-la e ela não terá erro. Se você olhar com o olhar humano, certamente você vai ter dificuldade de ter uma orientação exata, um discernimento exato. Por isso que a Bíblia, ela como instrução, ela vai nos direcionando para termos uma vida diferenciada. A Bíblia, ela nos ensina uma vida promissora se nós atentarmos para aquilo que o Senhor nos direciona. Por isso que esse crescimento espiritual, há uma necessidade de dar espaço para o aprendizado. Caso contrário, eu posso ser um servo de Deus, totalmente desqualificado diante da chamada que Ele tem para a minha vida. Eu posso ser um servo de Deus, totalmente fora do propósito que Ele tem para com a minha casa. Por quê? Porque eu não aprendi aquilo que é correto, não aprendi aquilo que é certo. Então, o crescimento espiritual é como uma vida, é como uma vida. Você tem o seu pai, você tem sua mãe, que ele vai direcionando você, ele ensina você. Aqui nós temos aqui a Alice. Qual é a finalidade da Leandra e do Eliseu? Ensiná-la. Então, quais são os ensinamentos desde pequeno? Entendeu? A alimentação. E ela vai comer feijoada quando está nesta idade? Claro que não. Então vai ter o leite. Depois do leite, o que acontece? Vai amassando. As mães sabem o que faz. A batatinha, não é assim? A cenoura. E faz o quê? Uma papinha. Então significa que ela vai aprendendo a se alimentar. E aí ela vai crescendo. Daqui a pouco ela vai para onde? Vai para a escola. Os pais vão cuidando. E quando ela faz alguma coisa errada, o que é que o pai fala e a mãe? Não faça dessa forma. Então esse é um crescimento natural do pai e da mãe que vai ter com quem? Com o filho. No meu crescimento espiritual, eu tenho que deixar Deus ir me guiando, me instruindo. Por isso que tem muitos crentes que a gente tem que tomar muito cuidado com quem ele anda. Por que tem que tomar cuidado com quem ele anda? Se você pegar uma criança de 2 anos, e você vai pegar o Davi, quantos anos tem o Davi? 5 anos. O Davi vai ter discernimento, que a Liz, quantos? 7 meses. Ela não pode comer, vamos colocar aqui, salsicha? Ele tem esse discernimento? Não. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar, se ela estiver junto, e vai colocar na boca dela. E corre o risco de quê? De ela engasgar, né? Então quando nós falamos a respeito com quem você anda, é uma necessidade de você saber a estrutura que essa pessoa tem. Porque nem todas as pessoas têm a mesma estrutura. Nem todas as pessoas estão prontas para ir nos mesmos lugares que você. Nem todas as pessoas estão prontas para orar como você ora. Então, e tem essas pessoas que olham
e ela, por exemplo, ela é pequena, qual é o desejo dela? É copiar aquilo que os grandes estão fazendo. Na igreja não é diferente. Quando eu chego na casa de Deus, eu sou um bebê espiritual. E aí o que acontece? É interessante que aí eu vou falar uma coisa para vocês. Alguns pais, eles vêm reclamar dos seus filhos. Alguns pais reclamam dos seus filhos. Quando eu vejo o pai reclamando deste filho, só que o filho, ele é pequeno. O duro não é o filho ser pequeno. O duro é o pai já ser velho e ser igualzinho o filho. Isso que é o pior. Está entendendo? Então, tem que ter uma mudança para que o filho também tenha essa mudança. Tem que ter uma ação para que esse filho também tenha essa ação. Por quê? Porque o filho vai copiar aquilo que o pai executa. Então, como nós falamos aqui, esse aprendizado desse crescimento é você ter pessoas que tenham entendimento para o instruir. Deus, ele vai trazer a palavra, vai orientar você, mas você tem que ter crescimento, para que você não se torne um bebê espiritual. Você vai ver que tem pessoas que eles estão com 50 anos, mas ele tem as mesmas atitudes de uma criança de 10, de 12. Você acha que tem crente velho que tem calundu? Alguém sabe o que é calundu? Birra. Você acha que tem crente que ele é birrento depois de grande? Não muda nada. Você fala assim, nossa, mas com essa idade age dessa forma? Por que age dessa forma? Porque não foi corrigido lá atrás. Não se deixou ser trabalhado. Então, por essas atitudes, não gera-se crescimento. Tem crentes grandes, ranzinza, tem crentes grandes, sistemáticos, tem crentes grandes, cheio de direito, tem crentes grandes, estou falando crente de idade, que parece uma criança de 10, de 12, de 13, de 14 anos. Só que aí que está a questão. Aí eu vou falar para você onde é que está a questão. Que a criança, ela é criança. Agora, o adulto, ele não é mais adulto. Está entendendo? Ele vive como uma criança. Ele deixa de ser esse adulto. Isso chama-se maturidade. E na vida cristã, tem muitos crentes que não se deixam ser trabalhados pela maturidade. Quer dizer, ter o conhecimento, ter o entendimento. Eu fico, às vezes, olhando que tem alguns ensinamentos baseados na palavra que eu transmito, e tem crente que fica com raiva do pastor. É da mesma forma de quando você vai corrigir o teu filho fica com raiva de você. E sai batendo na porta, sai chateado. Como é que o filho ele faz? Não vou morar mais aqui nessa casa. Aí tem gente grande que fala assim, não vou mais congregar nessa igreja. É a mesma coisa. Não mudou nada. É aquela visão lá atrás do adolescente, é aquela visão lá atrás da criança, que agora se manifesta no adulto. E aí o que acontece? Ela não cresce, ela não desenvolve, ela não prospera, ela não anda. Por que não anda? Porque não tem crescimento espiritual. Porque uma coisa é o teu crescimento físico. Quando eu chego diante da presença de Deus, eu sou um bebê espiritual, eu preciso crescer. Por isso que tem muitos crentes aí na face da terra que são crentes bebê. Qualquer coisinha se desvia, qualquer coisinha fica chateado. Alguns falam que é crente de açúcar, outros falam que é crente de manteiga. Não aguenta passar o processo. Não aguenta passar as lutas. Por quê? Porque não tem estrutura. Então, o crescimento é para você ter estrutura na sua vida cristã.